Venha jogar Dress to Impress comigo, mas eu só posso fazer personagens. Já para começar o nosso desafio, eu entrei em um servidor regular, porque eu não sabia o que poderia vir pela frente de tema pra fazer, e eu conheço muito pouco personagem, porque sou muito fechada pra tipo de filme e desenhos. E o primeiro tema que caiu foi Old Hollywood, e nesse momento meu cérebro simplesmente bugou, porque eu não sabia se eu poderia usar personagens de filmes ou se era propriamente de desenhos, então pra não ter muito, assim, confusão, eu optei por fazer apenas personagens de desenho nesse vídeo. Galera, vocês podem perceber que teve, assim, um corte muito grande de tempo, porque eu fiquei realmente muito tempo pensando e eu pesquisei o que eu poderia fazer e eu resolvi fazer ninguém mais, ninguém menos do que a Dorothy. Mas vocês devem estar falando, mas Larix, a Dorothy não é algo old Hollywood. Galera, eu resolvi fazer a atriz que fez a Dorothy lá muito tempo atrás em Hollywood, porque ela foi uma estrela mirim de Hollywood com uma das histórias mais tristes que eu já vi na minha vida. Mas ela era old Hollywood, meus amores, então eu estava dentro do desafio e estava dentro do tema também. Bom, como vocês podem ver, eu comecei fazendo um rosto do zero, não peguei um pronto porque eu acho que eu não tinha um rosto pronto mais parecido com a minha referência. Então eu fiz do zero ali, correndo contra o tempo, porque eu já tinha perdido muito tempo pesquisando referências, roupas, rosto dela. Foi uma caminhada aí, gente. Bom, eu perdi muito tempo com o rosto, então assim que eu terminei, eu fui direto pro cabelo, que graças a Deus essa atualização trouxe um cabelo que é idêntico, gente. É tipo muito igual ao que a Dorothy usa. E só que tinha um problema. Ele era muito achatado, muito achatado. Então eu tive que combinar uma franja e depois colocar outro cabelo por cima para dar um efeito visual melhor. Entendeu? Para os meus olhos e os seus olhos que estão me assistindo se agradarem com o resultado. Feito o cabelo, eu fui direto pra cabine e antes que me digam, eu sei que ela não usa mangas, que ela fica com os braços expostos, só que, gente, eu queria fazer os personagens mais estilizados, do meu jeitinho, não sendo 100% fiel ao personagem. Tem que saber que é aquele personagem, mas a roupa tava dando uma incrementada, porque em si a roupa dela era simples e eu tinha pouco tempo, mas mesmo assim eu não queria entregar uma coisa muito básica. Coloquei aí esse corset de código e também essas manguinhas do set de bruxas que você pode encontrar na lojinha. Eu fui pro VIP, gente, porque eu queria usar esse vestidinho de laço, porque o caimento dele, a parte de baixo, da parte da saia, é o que eu achei mais bonito pra usar, porque o vestido dela é meio que um coladinho, assim, eu não gostei, eu não gosto. Então eu usei essa saia, que pra mim ficou bonito e fez sentido. Eu tentei fechar a parte de cima com esse vestido, mas não deu certo. Tentei com outro, não deu certo. E por enquanto eu fiquei sem com essa parte da barriga e mostrando que estava me incomodando muito, mas eu tinha muito pouco tempo e eu queria colocar muitas coisas para incrementar a personagem. Coloquei aí, como vocês podem ver, a cesta, porque eu acho que é algo que remete muito à personagem. Colori as flores porque eu queria tons mais claros. E logo depois eu fui colocar os icônicos sapatos vermelhos da Dorothy. E neste momento, meus queridos telespectadores, minha mente foi luz, porque faltando 15 segundos para acabar, eu lembrei que existia essa calça na parte gratuita do lobby que tampava a barriga, então, tipo, foi um must. Não foi o melhor look que eu poderia ter feito, mas foi um look que eu entreguei e eu servi. Gente, que comece o show de aberrações, tá? Porque, sinceramente, me desculpem, eu não gosto de rosa. Não que eu odeie rosa, mas eu não gosto desse tom de rosa. E o que vai vir a seguir é pior do que esse que vocês acabaram de ver. Dito e feito, foi pior. Ela mandou no chat que ela não sabia como fazer esse tema e é perceptível. Gente, essa daqui pra mim foi luz, porque, gente, ela fez um look preto e branco. Tipo, fez sentido. Eu queria ter dado 4 estrelas, mas eu acho que ficou muito simples, porém ela entregou. Eu gostei do look dela. E veio aí eu, meus amores, de Mágico de Oz.
E, enfim, eu não achei que ficou ruim, eu gostei do look. Tá um pouco simples ainda, na minha opinião, mas eu entreguei, eu servi com o que tinha e com o tempo que eu tinha. Gente, essa pessoa foi luz porque ela simplesmente fez a Marilyn Monroe, que já é a minha atriz favorita de Hollywood, na sua icônica cena do vestido. Gente, só não dei 5 por conta do rosto, porque isso aqui foi must. Eu assisti o filme, inclusive, e recomendo muito pra vocês assistirem, porque é muito bom. Gente, esse foi o pódio. Eu achei o pódio super justo, porque foi só a gente que seguiu o tema, praticamente. Gente, eu não sei se eu coloco a Marilyn Monroe em primeiro lugar ou se eu deixo a diva do preto e branco em primeiro lugar mesmo, se eu concordo com esse pódio. Mas o pódio está justo. De longe o pódio está justo, então eu não tenho do que reclamar. Então vamos para a próxima rodada para descobrir que personagens e que temas vem aí para eu fazer. Gente, o tema é Denim Diva, que pra quem não sabe é diva do jeans, diva que usa estampas do jeans, alguma coisa relacionada ao jeans, entendeu? E aqui, mais uma vez, cérebro bugou. Porém, gente, eu puxei assim do interior das minhas mais obscuras memórias de infância, porque eu simplesmente, gente, lembrei de uma personagem que eu não sei se vocês vão conhecer, mas só as antigas vai, que é I Told by Ginger. Obviamente, não é esse nome aqui no Brasil, é um desenho que passava na Nickelodeon, porém, eu lembrei do nome dela, Ginger. E, gente, esse desenho eu gostava muito de assistir ele, e ela tem um estilo mais, assim, despojado, ali me lembrou o Denim Diva, então eu fiz. Bom, gente, eu não queria perder muito tempo como eu perdi na primeira partida, porque eu queria realmente incrementar a personagem. Então eu usei um rosto pronto e só modifiquei a cor da sombra, porque o rosto já se parecia um pouco mais com a minha referência, os olhos sem muitos detalhes, igual desenho mesmo, sabe? Partindo pro cabelo, eu agradeci muito internamente ao Dress to Impress por ter adicionado esses cabelos cacheados, porque o cabelo dela é um cacheado meio crespo por ali, então eu juntei esses dois, usei o ajuste pra diminuir um pouco aquele cabelão, porque é um cabelão com um corte muito bonito, mas tinha que ser um pouquinho menor pra ficar igual à minha referência ou então ficar parecido. Como vocês viram na minha referência, ela tá usando um óculos, então eu coloquei esse óculos e deixei a lente na textura de brilho porque não fez diferença nenhuma, gente, mas eu quis colocar. Partindo pra roupa, eu fui na seção masculina e coloquei essa blusinha de gola alta, coloquei na textura de denim e colori de azul igual a minha referência, porém eu logo vou tirar porque eu coloquei outra blusinha e não ficou legal, deu um bug ali que eu não gostei, então eu preferi tirar porque eu ia colocar mais opções ainda, mais algumas camadas. Como eu disse pra vocês, eu não vou ser tão 100% fiel à referência, eu vou fazer a referência no meu estilo, uma coisa mais estilizada, com um pouquinho mais de camadas, então vocês vão ver que nesse aqui eu gostei demais, nesse look que eu fiz, eu vou entregar, eu vou servir, eu vou ser luz. Partindo para minha fiel cabine, eu fui colocando os itens que eu sempre uso em quase todas as roupas, que é esse corset de código. Fui ali colocando nas cores, no padrão de cores que estava a minha referência, colocando também na opção denim, de material. Saindo da cabine, eu fui colocar a bermuda que ela usa na referência e tive um pouquinho de dificuldade de encontrar uma cor que me agradasse, mas quando mudei o material facilitou muito pra mim, pra realmente gostar do que eu tava vendo. Parti para o VIP pra poder pegar essas manguinhas. Ela não tá usando na referência, porém eu quis colocar porque pra mim fazia sentido, pra mim combinava, então é tudo. Coloquei esse sapatinho também do VIP e ficou bom, mas faltava alguma coisa na minha cabeça, então faltando ali poucos segundos pra acabar a partida, saí batendo em parede e fui em direção às meias pra dar uma incrementada a mais no look que eu já tinha gostado bastante até então do vídeo, gente. Esse é o melhor look que tá saindo por aí. Vocês vão perceber que eu dei uma olhadinha conferindo se eu estava seguindo o tema certo, porque se vocês repararem bem,
tem uma dama de vermelho ali atrás que eu não entendi o look dela. E vocês também não vão entender. Mas é server regular, né, gente? O que esperar? E lá vem eu de Ginger, entendeu? Um desenho que poucos vão conhecer, mas que muitos amam. Eu particularmente adorava assistir esse desenho. E, gente, ficou um look bonitinho, eu gostei muito do cabelo. Tá bonito pra mim, eu servi. Esse é um bom exemplo de que VIP não é tudo, porque essa menina, ela usou um vestido pronto, ela colocou um vestido, uma bota e uma bolsa e disse, tô pronta. Gente, o combo de cabelo dela tava lindo, ela podia ter feito um look maravilhoso e ela fez isso. E abram alas para ela, a Lady Gaga de Sapucaí, porque, gente, não é possível. Teve gente que fez look pior, mas entregou pelo menos o denim que tava pedindo e a menina aparece desse jeito, sem condições e sem comentários. Gente, esse foi o pódio. Eu não vou dizer que o terceiro lugar foi muito justo, porque eu vi que teve gente que não fez um look latão, essas coisas, mas que tentou pelo menos. A do primeiro lugar, sem condições, ela estava belíssima, estava no tema. Eu dei 5 estrelas pra ela, inclusive eu não mostrei porque o vídeo já tá muito longo, eu vou ter que cortar muitas partes do vídeo pra não prender... Eu acho que ninguém assiste um vídeo muito grande assim, e eu tô começando, então é bom eu manter os vídeos um pouquinho mais curtos. Gente, o nosso último tema foi Dark Colors, que são cores escuras. E nessa daí eu tive que dar uma pesquisada, porque na minha cabeça eu não me lembrava de ninguém além da mãe da Wandinha. E a mãe da Wandinha é icônica, é linda, mas ela só usa um vestido preto. Eu acho, eu não assisto muito. Enfim, mas eu decidi fazer a vampira de X-Men. Inclusive, gente, esse round foi um completo desastre e vocês vão ver o porquê. Parti pro rosto, obviamente. Gente, eu sempre mudo a cor de pele pelos rostos que eu já tenho salvo. Eu tenho uma preguiça imensa de ir na cabine. Eu só vou na cabine quando eu preciso de uma cor nova de pele. Mas no final, gente, não adiantou de nada, porque eu tive que mudar o rosto inteiro e ainda também tive que ir na cabine e acertar o tom de pele, porque esse tava muito cinza e eu não tava gostando muito bem. Rosto pronto, pele ajeitada, eu fui pro cabelo. E, gente, a vampira é o nome dela, não é? Eu espero que seja, porque nas referências que eu encontrei, eu lembro dela, mas eu não lembrava muito bem do nome. E nas referências estava escrito vampira. Enfim, ela tem uma franja branca muito grossa, então eu tive que juntar ali várias franjas. Inclusive essa que eu coloquei em primeiro, eu vou retirar, porque vai ficar um bolo e não vai ficar muito legal. Pra parte de trás, pra parte do cabelo vermelho dela, eu adicionei esse cabelo curtinho e usei o ajuste pra deixar ele um pouquinho mais alto, porque não tava me agradando. Eu aumentei o tamanho dele porque ele quase não aparecia e eu não ia colocar outro cabelo curto, porque eu acho que esse se encaixou perfeitamente, então eu só ajustei ele mesmo. Com o cabelo pronto, eu fui direto, então, fazer a roupa. Tinha só 1 minuto, eu passei muito tempo fazendo o rosto. Eu coloquei essa meia calça e deixei ela ali naquele tom meio acinzentada, porque é mais ou menos o tom de cor que ela usa, tirando aquele verde bem forte. Eu coloquei essa saia preta que deu uma bugadinha, eu não gostei, eu esqueci que essa saia tem um toggle que eu podia usar, mas eu deixei assim, fui pro VIP, coloquei outra saia que tinha lá pra dar um contraste melhor, deixar o caimento melhor. O que acontece é que não melhorou muito, mas eu tentei. Ainda dentro do VIP, coloquei essa blusa, não sei se é um corset, não faço a menor ideia. Coloquei essa blusa e coloquei no tom de verde, mais ou menos ali que ela usa. Ali eu já tava desesperada, porque o tempo tava acabando, eu não tinha nem metade feito do look. E, gente, o desastre foi só essa blusinha. Eu coloquei ela, o problema foi que o caimento dela não ficou bom e eu deixei mesmo assim porque eu estava querendo terminar logo. Eu fui direto pra cabine pra colocar as mangas do vestido da quest de Natal pra dar aquele efeito que ela tinha, daquela blusa transparente que eu não consegui reproduzir por causa do tempo. E, gente, o meu único problema aqui foi que, sério, eu devia ter prestado atenção mais nos toggles das roupas que eu tava colocando, porque vocês vão ver que no final era tão simples eu ter resolvido se eu tivesse substituído uma blusa por outra, que vocês vão ficar indignados, assim como eu fiquei indignada, porque esse look tinha tudo pra dar certo, gente, e deu tudo errado.
está aí, gente, a minha vampira. Eu com certeza conseguiria entregar algo melhor, mas eu fiquei muito tempo no rosto. E não deu certo, gente. Não deu certo o que eu queria fazer. Mas pelo menos eu fiz, eu não, sei lá, desfilei sem salto, sem nada. Então tá aí, a minha vampira. Eu não entendi o conceito dessa diva, porque a roupa dela não é que ficou horrível, não é que ficou ruim. Ela tem até make personalizada, tem o VIP. A roupa dela ficou bacana, mas eu não sei se esse azul é uma cor escura. Não sei se tá escuro o suficiente pra ser uma cor escura, sabe? Eu acho que ele ainda tá muito vivo. Então eu não sei o que pensar desse look. E, gente, pra finalizar, a passarela veio isso. Eu preciso comentar algo? Acho que não. Esse foi o pódio, tá, gente? Eu acho que eu mereci o primeiro lugar. Só acho que o terceiro lugar deveria estar em segundo, porque as cores faz mais sentido com o tema do que o segundo. Mas, gente, eu fiquei muito triste, porque nossa, eu tava tão animada pra fazer a vampira, gente, porque ela é simplesmente icônica, divônica, adorava ela no desenho dos X-Men. E, galera, eu vou mostrar agora pra vocês que o problema foi realmente um toggle. E tá aí, gente, com um clique eu melhorei o look que tava fadado ao fracasso e realmente fracassou. Entendeu? Ficou tipo, ai, gente, não vou superar isso aqui nunca, nunca na minha vida. E bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, se inscrevam, deixem o like, comenta, compartilha, deixem desafios aqui nos comentários que eu vou ler todos e fazer todos. E antes do vídeo encerrar, vou deixar aqui um aviso, um vídeo de aviso pra vocês, então prestem bastante atenção. Pra jogar Dress to Impress e se divertir bastante, de segunda a sexta eu estou na Twitch fazendo live das 11 até as 2 da tarde. Não perca, o joinha é aberto para todos, então venha se divertir comigo e com todo mundo.